Opa, gente, hoje a gente vai comentar sobre se é preciso de homens fortes para a revolução. A gente vai fazer uma ponte histórica com a revolução ucraniana, a Makhnovitina. Vamos conversar sobre essa revolução, que foi a que eu estudei por uma fonte primária. Eu também estudei a russa, então eu vou falar um pouco das duas. Para ter em mente um pouco, né? Eu tenho dois livros aqui que falam das duas. Uma fonte primária, que é a do Piotr sobre a ucraniana, e outro que é um livro mais acadêmico, né? Que é União Soviética, do Davi Arão Reis. E veja, eu botei uma foto na Thumb, que é um meme que os caras fizeram sobre mim, né? Aí eu quero debater isso com vocês. Precisam de homens fortes para fazer a revolução, homens preparados para fazer a revolução? Veja, há um falso debate, agora eu vou falar como Jones, há um falso debate nisso daí. Porque veja, como se deu a revolução de 1918 na Ucrânia. Acontecia uma guerra ali, uma guerra na Primeira Guerra, não estudei sobre a Primeira Guerra, então não vou falar sobre ela. Acontecia uma guerra, que era a Primeira Guerra Mundial. Estava acontecendo várias turbulências, vários exércitos estavam na Ucrânia. E dessas turbulências, havia anarquistas lá. Dessas turbulências, aconteceu a Revolução Ucraniana. Os camponeses se juntaram em comunas médias, grandes e por aí vai. Os pequenos se juntaram, né? Que cada um tinha a sua terra. Tinha os grandes, tinha os pequenos. Eu me esqueci o nome técnico dado a eles. Mas existia tudo isso, né? Então eles se juntaram e formaram. Tanto é que Trotsky vai dizer que era uma revolução de pequenos burgueses. Trotsky vai dar esse nome à Revolução Ucraniana. Ele vai dizer é uma revolução de pequenos burgueses. Desmentido por Piotr, que Piotr demonstra. São camponeses que estão se juntando livremente. Ou bolcheviques estão se juntando livremente. Se vocês querem ver a história completa, vejam História do Movimento Makhnovista, de Piotr. Compre esse livro que é muito bom. Essa revolução aconteceu numa época, numa turbulência. Lenin diz o seguinte. Lenin diz que quando a classe de cima se protege e a classe de baixo vê que não pode mais ficar sendo a camada que sustenta a sociedade, acontece uma revolução. Foi exatamente isso que aconteceu na Ucrânia. Essas camadas pobres e médias viram que não dava mais para sustentar aquele modo de produção, que era o camponês capitalista, que era cada um vendendo seu produto de trabalho separadamente. Não sustentava isso. Na guerra eles estavam passando fome. O que foi que eles fizeram? Se uniram. E isso aconteceu, isso é chamado de Revolução Makhnovitina, Revolução Ucraniana Makhnovista. O que eu quero pontuar? Vamos para a Revolução Russa. A Revolução Russa teve um apoio massivo da população. Um apoio massivo da população e da cabeça dos bolcheviques, certo? Mas teve um apoio massivo da população. Isso é narrado no livro do Davi Arão Reis, União Soviética. Foi um apoio massivo. As camadas, o exército estava muito ruim com a guerra mundial. Ou seja, é justamente aquilo que eu falei. A camada de baixo não quer mais sustentar a sociedade e a camada de cima fica com medo e se protege. Foi o que aconteceu na Ucrânia. Existiu o governo branco, existiu o governo dos Petluria, que era o nome, que eram os governos dos ricos. E esses caras, os ricos, botavam esses caras para atacar os makhnovistas. E os makhnovistas se defendiam. Os trabalhadores se defendiam, tanto dos bolcheviques como dos ricos, dos exércitos ricos. Os exércitos ricos não eram aglutinados. Apesar deles ter conexão, eles não eram certo, eles não sabiam o que queriam também, muito certo. Na época revolucionária é normal acontecer isso. Então, havia uma distanciação, entende? Uma camada rica queria uma coisa, outra camada rica queria outra. Aí se dividiu os exércitos. Mas eles se juntaram para atacar os makhnovistas. E veja, não é preciso, veja, olha a mentira. O que eu quero dar com esses dois exemplos? Não é preciso que os comunistas sejam pessoas fortes, pessoas
que treinam com AK-47, que seja um bando de assassinos. É mentira isso. Não precisa que os comunistas, no meu caso o anarcocomunismo, não precisa que as pessoas sejam assassinos, que as pessoas sejam do crime organizado. Não precisa isso. Quando acontece uma revolução, é como o Lenin diz. Eu odeio o Lenin, mas eu estou utilizando ele aqui. A camada de baixo não quer mais sustentar a sociedade e a camada de cima se protege. É claro, se todos os trabalhadores tivessem como treinar com a AK-47, seria bom. Mas isso não é verdade e não precisa ser verdade. Sabe por quê? A camada de baixo vai saber a hora de agir. A camada de baixo vai saber a hora de agir. Não é preciso dar armas à população, como de uma hora para outra elas vão querer a revolução. Não é assim. Veja o que aconteceu. Máquina dirigiu a revolução maquinovista. Máquina dirigiu. Nasceu dos camponeses e Máquina dirigiu o exército. A revolução foi feita pelos camponeses. Na Rússia também aconteceu isso. Primeiro foram os camponeses e os operários, depois Lenin tomou. Agora lá. Voltando aqui ao tema, não precisa ser que a gente seja treinado como se fosse um cartel de drogas, porque não precisa isso. Quando acontece uma revolução, a camada de baixo não quer mais sustentar a sociedade, e são todas as pessoas. É claro que pode existir, nesse caso como a gente está vendo hoje, uma parcela dos proletários que vão para o outro lado e lutem contra os trabalhadores. Ninguém duvida que isso possa acontecer. O que não vai acontecer é que numa revolução as pessoas vão saber não pegar em armas, as pessoas não vão saber como fazer para guiar a revolução. Vai acontecer, e quando acontece, aparecem as pessoas, entende? Aparecem as pessoas. Aí a gente pode ajudar a guiar a revolução. Mas a gente não pode dizer que os trabalhadores são burros, ou que eles têm que treinar, têm que ir para academia. Claro, ir para academia é uma questão de saúde, mas e fazer caminhada também é uma questão de saúde. Mas se vocês entendem que não precisa disso para a revolução acontecer, os exemplos históricos nos fornecem uma imagem histórica muito certa sobre isso. Quando acontece a revolução, todos os trabalhadores são jogados para ela. Não precisam que eles sejam super-heróis. A história já confirmou isso. Os trabalhadores se unem e lutam contra as camadas burguesas, sem precisar que eles sejam super-heróis ou héteros tops. Não precisa disso, entende? Seria bom que fosse, mas não é necessário.